Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o Alan Peloja, técnico de futsal feminino aqui de Jacareí. O Alan, falando um pouquinho dos títulos que vocês conseguiram nesses anos, fala um pouquinho dessas conquistas que vocês conseguiram nesses anos todos aí. Então, como eu falei, eu comecei a ajudar ali o Luiz Fabiano de 2009 para 2010. Né? Em 2009, eles disputavam o Paulista Sub-20 e foi vice-campeão dos Jogos Regionais. Né? Em 2010, terceiro colocado nos Jogos Abertos. 2011, campeão da Copa Vanguarda. 2012, o bicampeonato. Aí 2013 foi onde, depois chegando mais adiante no assunto que possibilitou essa trajetória na seleção, os Jogos Regionais tinham mudado o regulamento de sub-21 para adulto e liberado a questão do vínculo de jogadoras de outro estado. E a gente tinha um patrocinador externo que possibilitou que a gente contratasse por empréstimo metade da equipe de Chapecó, que na época era ex-campeã da Liga Nacional, tricampeã mundial. E a gente foi campeão nos Jogos Regionais de 2013 também, contando com essas meninas na equipe. E como é que se deu a sua entrada na seleção brasileira de futsal? Então, em 2013, quando a gente contratou as meninas de Chapecó por empréstimo para jogar os Jogos Regionais, eu já fazia esse trabalho. Como eu falei, eu não conseguia acompanhar o Luiz Fabiano em todos os treinos, mas aí uma forma de poder contribuir um pouquinho mais foi fazendo essa questão da análise de desempenho. Por pedido dele e por sugestão minha também, a gente começou a filmar todos os jogos. Meu pai começou a acompanhar a gente para poder filmar, como eu tinha que estar com ele no banco de reservas, precisava de alguém filmando. E a gente começou a levar meu pai junto, meu pai filmando todos os jogos. Aí depois dos jogos eu fazia os recortes, as observações que o Fabiano me pedia, que eu achava também pertinente, para a gente poder mostrar para as atletas. Né? E com essas meninas de Chapecó aqui, a gente continuou fazendo isso, mesmo sendo um pouquinho mais corrido, porque era alojado nos Jogos Regionais em Caraguá naquele ano. E elas chegaram a comentar lá na equipe delas, né, em Chapecó. E de lá veio o convite para eu participar no Campeonato Catarinense em 2013, que estava na reta final. Eu estive lá em Chapecó. E lá na época o Márcio Coelho, que estava de treinador, o Éder Popios, hoje voltou a ser o treinador da equipe, estava só na gerência, né, geral. E a amizade ali com os dois. Foi lá como analista de dados lá. Isso, analista de desempenho. Né? E depois, isso no final de 2013. Aí quando foi em 2015, 2014 o Éder foi técnico da seleção no torneio mundial, na Costa Rica, e em 2015 o Coelho passou a ser o auxiliar técnico da seleção e o técnico Wilson Saboia, que é de Fortaleza. Então já tinha essa amizade de quando as meninas de Chapecó vieram aqui, eu estive em Chapecó, e eles me pediam, como não tinha essa função de analista de desempenho, se eu poderia de repente arrumar os jogos das equipes adversárias, poderia fazer algum recorte. De 2015 em diante, a gente foi sempre mantendo contato, sempre que me pediam, eu ajudando, até que agora, em 2023, surgiu a oportunidade de aí você ir fazer lá parte efetivamente, de né? fato, né? Antes da gente entrar na parte que você foi lá participar mesmo da viagem e tudo mais, explica para quem não sabe do que se trata, o que faz um analista de desempenho, que a gente vê que é uma função mais recente, né, no futsal. Sim, bem recente, principalmente no futsal, né? E é até bom ter essa oportunidade de explicar. Até brinquei com as atletas na primeira reunião que a gente teve lá nesse torneio internacional, que não precisa me ver com maus olhos, não, que eu não estou aqui só para anotar o erro de cada uma, estou lá em cima anotando os erros de cada uma, não. Né? Ali na análise de desempenho, né, a gente divide na questão quantitativa e qualitativa. Né? Quantitativa seria mais os fundamentos mesmo, aí sim os erros e acertos, questões de passe, de desarme, de finalizações e tudo mais. E a parte qualitativa seria mais voltado para o vídeo do jogo, né? A questão do modelo de jogo, as jogadas ensaiadas, né? Aonde que consegue
aproveitar as brechas na defesa adversária e tanto analisar essa questão da equipe nossa quanto observar as adversárias também. Aí você, por exemplo, para exemplificar, acontece o jogo, você faz essas estatísticas, né, do jogo, aí você passa para o treinador. Isso. Aí ele vai usar isso da forma que ele acha melhor. Geralmente sim. Às vezes acaba o jogo já, principalmente o Coelho, até brinco com ele que a memória dele é de elefante, porque até tem alguns estudos que dizem que o treinador armazena a questão de 30% do jogo só. Eu falei, esse estudo para você tá meio furado, que acaba o jogo, tal minuto, aconteceu tal lance lá, você já recorta que eu vou querer mostrar, tal. Mas geralmente, como você falou, a parte estatística passa para eles e a questão de vídeo geralmente já pedem alguma coisa. Com tal acontecimento lá, já pode recortar que nós vamos conversar com elas e puder mostrar em vídeo fica mais fácil. E agora, falando da sua participação, para onde você foi com eles, qual o campeonato você disputou e daí para frente, qual que vai ser o seu planejamento para o futuro, também envolvido com a seleção brasileira, né? Então, como eu falei, de 2015 que eles assumiram, né? Eu já fazia esse trabalho ali de forma informal, à distância. Em 2017, teve a Copa América no Uruguai, mas a preparação foi no Rio. Aí eu fui por conta, na preparação, amistoso contra a seleção carioca, eu fiz esse trabalho em loco, né? E na Copa América os jogos foram transmitidos no canal da Conmebol e eu já fui pondo em prática a questão dos jogos das adversárias também. E como não tinha essa condição de estar em loco, a gente se aproveitava da rede social para conseguir mandar os recortes, mandar os vídeos das adversárias já editados, né? Então, o YouTube contribuiu para que eu fizesse isso e acabou contribuindo para um outro fator que é bem interessante e bastante gratificante para mim, que está passando esse link para eles no YouTube, chegou no italiano, que é responsável pela eleição dos melhores do mundo no futsal, que a FIFA deixa a cargo da Futsal Planet, né, que é um site desse italiano que toma conta. Aí tá fazendo esse trabalho, gerou esse convite do italiano para que eu fosse um dos eleitores na eleição de melhor do mundo no futsal e desde 2017 faço esse trabalho também. Você é um dos votantes. Um dos votantes. Então, aí, continuando essa trajetória da seleção, era a CBFS que geria o futsal. Em 2021, se não me engano, a CBF assumiu. Aí as primeiras convocações na CBF continuou com a mesma comissão técnica. Tiveram alguns amistosos na Europa. E esse ano teve esse torneio em Xanxerê, que foi o governo federal que organizou, e serviu como preparação para a Copa América desse ano, que vai acontecer em setembro. Aí foi onde surgiu de fato mesmo a possibilidade de estar junto. Que é em Buenos Aires, né, que vai ser? Isso, a Copa América vai ser em Buenos Aires, mas esse torneio preparatório que eu participei agora no mês de maio foi em Xanxerê, em Santa Catarina. Aí quando for para Buenos Aires, aí você vai junto? Acredito que sim. Vamos ver algumas fotos da carreira do Alan, daí você vai, pra gente poder comentar também em cima dessas imagens. Essa aí é do torneio que você foi? Isso, essa aí é a premiação agora do torneio. A final foi contra o Paraguai. Foi a primeira vez que passou em rede nacional na TV Globo, um jogo de futsal feminino. A primeira fase passou inteirinha na Sport TV e a minha final foi dentro do Esporte Espetacular. Vamos ver mais uma? É o mesmo, né? Essa aí também, acho que se não me engano, é da final. Da final, né? Final. Vamos ver a próxima? É o vestiário, né? Vestiário em 2017, que eu falei pra você. Que a preparação foi no Rio de Janeiro, a Copa América foi no Uruguai. Aí eu fui por conta própria lá no Rio de Janeiro pra estar me enturmando e aonde foi o
que o italiano que organiza a eleição de melhor do mundo viu que eu estava fazendo esse trabalho e gerou o convite para ser um dos votantes. Vamos ver mais uma? Isso aí, os Jogos Regionais de 2013, que a gente contratou metade do time de Chapecó. Dá a impressão que é o time do São Paulo, né? Mas é o de Jacareí. A camisa foi inspirada no Jaque, na verdade. Então, exatamente. Vamos ver a próxima. Isso aí, 2002, que foi meu último ano. Você é o do canto esquerdo ali. Isso, primeiro agachado lá na esquerda. Isso aí foi a final da Copa Rico, né? Que acho que, se não me engano, foi a terceira Copa Rico, que até então era a Vicente Scherma, né? Quando fechou a loja Scherma, virou a Copa Rico. Vamos ver mais uma? Aí esse aí, fase regional do campeonato estadual que o governo organizava. Onde que 2001, você tá aí? Eu sou o antepenúltimo ali, da esquerda para a direita. É o meu irmão que está de mascote ali embaixo. Vamos ver mais uma? Essa é antiga, hein? 94. José, essa era no antigo Trianon, né? Hoje é do Camais Centro. Mas era o campeonato joseense. Você é o também agachado aqui embaixo? O primeiro da esquerda embaixo lá. O técnico quem é ali? O Edelcio. É o Edelcio, Vamos ver mais uma? Isso aí Vicente Scherma ainda chamava, do 95 pré-mirim. Vamos ver mais? É você aqui em Jacareí, né? Isso aí é o nosso sub-13 do ano passado. Vamos ver mais uma? E esses dois aí, quem é? Isso aí é eu no Jaque 2001, meu pai no que foi o protótipo ali do Jaque, seleção dentro de leite, 73, se não me engano. Vamos ver mais. Tem mais alguma, não? Esse é o 2018, 2018, Copa Paulista do Interior, que a gente foi campeão invicto. Tem mais alguma? E esse aí? Isso aí também foi para fechar com chave de ouro ali a trajetória como um atleta municipal de 2002, o último que eu joguei. Tem mais alguma? Aí, ó. Isso aí 94. Você com 8 anos aí, 8 né? anos. Tem mais alguma, não? Aí você já... Isso aí já na seleção. Quem são esses dois aí? Então, esse é o Wilson Saboia, né, de Fortaleza, é o técnico da seleção de barba? adulta, o de barba. E o outro é o Kaká, ele foi supervisor da Malve nos tempos áureos da Malve, do Falcão, e era um dos organizadores ali junto com o governo federal. Tem mais alguma, não? Não. Aqui você trouxe a medalha, né, do Isso, chanceler. a medalha do torneio colocar aqui internacional. na câmera para o pessoal poder olhar mais direitinho. E essas duas camisas, queria que você mostrasse para... Essa aqui é a camisa da comissão técnica. Da comissão que você usou, né, que estava na foto torneio. ali. E essa outra aqui já está autografada por todos os jogadores, né? Autografada por todo o elenco. A camisa da final contra o Paraguai. A gente viu bastante foto sua ali também criança, né? Você já tem várias passagens de jogos regionais, futebol de campo, futebol de salão. Tem algum jogo que você participou que é inesquecível para você, seja por qual motivo que for? Acho que não exatamente o da foto ali, mas naquele ano a final era em 2 jogos. Como eu falei, 2001 não vinha sendo muito aproveitado no Elvira, coincidiu de ter a seletiva no Jaque e reacender um pouquinho a chama ali de querer ser atleta profissional. E 2002 foi para, já sabendo que depois seria difícil, para fechar com chave de ouro. E ali na final a gente enfrentou o Aliança. A final foi em 2 jogos. Aí tinha algum jogo, na semifinal tinha saído briga, tinha bastante gente suspensa. Eu fui improvisado de volante, nunca tinha jogado e a gente ganhou 2-0. Não fiz os gols, mas foi 2 jogadas minhas, 2 roubadas de bola minha que gerou os contra-ataques para sair os gols. É um jogo que eu guardo com carinho na memória. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, eu lembro que, acho que muito tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu fiz uma entrevista com eu acho que era Marcos, não lembro o sobrenome, Marcos, não lembro. E ele falava do futebol de salão, que é diferente do futsal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se até hoje existe o futebol de salão, especificamente, e o que é diferente um do outro? Muita gente pensa que é uma coisa só, mas não é, né? Sim, existe ainda. Até legal a pergunta, né? Porque, como eu falei, comecei ali na escolinha do Elvira em 93 e peguei um pouquinho dessa época, porque foi assim,
A FIFA não organizava a questão do salão, né? Organizava só o campo. E quem organizava o futebol de salão é a chamada FIFUSA, né? Federação Internacional de Futebol de Salão. Isso até 88, foram 3 campeonatos mundiais de futebol de salão, e em 89 a FIFA assumiu o futsal, organizou o primeiro mundial em 89, né? Porém, dentro do Brasil se praticava ainda com as regras da FIFUSA, né? A seleção passou a disputar os campeonatos da FIFA, mas se adaptava às regras nas vésperas dos campeonatos, e até 93 se jogava o futebol de salão na Federação Paulista de Futsal, na CBFS, era a regra da FIFUSA, né? Então, meu primeiro ano de escolinha ainda tinha fazer fila para aprender a bater o lateral com a mão, bater o escanteio com a mão. Aí, em 94, unificou a regra aqui no Brasil com a regra FIFA, né? Deixou de lado o futsal, mas paralelamente continua existindo esse campeonato, essa modalidade de futebol de salão, né, com a regra antiga. Que a diferença, então, é a regra, né? Não tem tamanho de bola, peso, tamanho de quadra, ou tem também? A princípio era bem mais reduzido, né? O futsal, depois que a FIFA passou a organizar, sempre foi 20 por 40, mas o futebol de salão mesmo jogava-se em quadra de 28, aproveitava as quadras de basquete, né? Aí hoje em dia, acompanho, para ser sincero, muito pouco o futebol de salão, uma coisinha ou outra que a gente acaba vendo na rede social, ou uma chamada bem curtinha que de repente aparece na TV, mas o tamanho da quadra já igualou. O que difere é a questão da regra do lateral, escanteio serem com a mão, e cartão azul, que ainda usa no futebol de salão. Lembro que no futebol de salão não valia gol dentro da área, só valia gol de fora da área. Isso eu já não sei como eu não acompanho a fundo, não sei dizer, mas tinha essa diferença que não valia gol dentro da área, né? Mas são bem parecidos com essas observações de diferença de regra aí. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação aqui, parabéns por esse trabalho que você vem desenvolvendo. Boa sorte no torneio de setembro lá em Buenos Aires, e que muitas conquistas ainda venham para Jacareí e para você na seleção brasileira. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar contando um pouquinho da história e falando um pouquinho de futsal também. Obrigado pela sua visita aqui. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.